Olá, turma. Dando continuidade, então, à nossa aula do aprendizado profundo, com relação ao módulo 4 que trata as redes neurais não supervisionadas, agora aqui na unidade 12 nós vamos ver, então, o processo de treinamento com o PyTorch e análise desse processo de treinamento dessas redes não supervisionadas, no caso, os autoencoders. Então, no autoencoder variacional, né, a ideia, então, é criar um espaço latente reduzido como se fosse uma versão resumida ou codificada do dado, né. Então o que a gente faz é, a partir, de uma distribuição de probabilidades, né, ou seja, a partir de um parâmetro média e desvio padrão, a gente extrai então esse vetor latente dessa distribuição, como se fosse um código, né, uma redução, do dado de entrada, e aí a gente tem a parte de decodificação que vai transformar isso e reconstruir isso de volta para o dado de entrada. Então a ideia dessa versão resumida é comprimir, né, ou ter um sumário do que seria talvez esse dado, representado por meio desse vetor latente. Então, de maneira resumida, o encoder transforma o dado original nesse vetor latente, que captura essas características essenciais, e nós temos também um decoder, né, que vai a partir dessas características reduzidas, vai reconstruir o dado original com a menor perda possível, ou seja, com a menor quantidade de erro possível. Então aqui no autoencoder variacional, né, nós temos então 2 funções de perdas para poder determinar o erro total do sistema, né. Então nós temos então o erro de reconstrução, que a ideia dele então é estimar a diferença entre o dado original e o dado reconstruído, e o erro da divergência entre as distribuições, né, que estima então a diferença entre a distribuição que o modelo está aprendendo, então aqui no vai o modelo vai aprender os parâmetros de uma distribuição gaussiana, que seria médio e desvio padrão, e a ideia seria ver a distância que essa distribuição, com essa média, esse desvio padrão, está de uma normal com um parâmetro, desvio padrão 1 e média 0. Então a ideia dessa segunda função de erro é tentar trazer as distribuições para um espaço contínuo, né, mais compacto e mais próximo dessa distribuição entre 0 e 1, que acredita ser um pouco mais regularizado, porque vai estar dentro ali de uma região em que todas as distribuições possam estar. Então, em prática, essas 2 funções de erros, né, elas podem ser implementadas, a primeira com erro quadrático médio, né, e a segunda, que é erro de construção, e a segunda com a divergência com o backlabeler, né. Então, no caso aqui da reconstrução, né, nossa função de erro é, dado a nossa imagem de entrada, ou o nosso dado de entrada, né, então a gente vai obter, depois de passar pelo encoder, decoder, a gente vai produzir o dado reconstruído, né, que seria aqui o nosso X chapéu, né, indicando aí que seria esse dado reconstruído. E no caso, a função do erro quadrático médio, né, é calcular justamente a soma, né, dessas diferenças quadráticas entre a entrada e a saída, e tira uma média disso, a gente tem um erro geral para esse dado de entrada. E no caso aqui da divergência, né, KL, como aqui a gente vai trabalhar com a distância entre distribuições, então os parâmetros aqui nosso é identificar, então, dado os parâmetros de uma distribuição, ver quanto ela está distante de uma distribuição normal. E no caso, para a distribuição normal, a formulação dessa distância é dada por meio dessa equação, em que a gente tem, né, os parâmetros aqui, que seriam os parâmetros que o modelo está aprendendo, né, que seria essa média e esse desvio padrão, e aí então o que a gente faz é, calcula aqui a variância, né, que seria o desvio padrão ao quadrado, o logaritmo disso, pega essa média, eleva ao quadrado, pega esse desvio, eleva ao quadrado, né, e faz essa operação aqui e vai somando para todas as dimensões desse espaço latente. Então, se a gente tem um espaço latente de 3 dimensões, esse nosso D seria, então, para cada uma dessas, características, né. Se o nosso D agora tem 100, né, se o nosso vetor latente tem 100 dimensões, então a gente vai ter para cada média e cada desvio padrão, a gente vai ter então 100, valores, né. Então a ideia dessa fórmula aqui é calcular essa soma para cada uma dessas dimensões do espaço latente. E aí a gente pode então reescrever, né, essa equação, porque o problema dessa equação aqui é que esse parâmetro aqui, se a gente coloca isso dentro de um processo de aprendizado que vai gerar vários números que representam justamente esse desvio padrão, a gente tem algumas limitações com relação à operação de logaritmo, né.
Então, a operação de logaritmo não vai funcionar, por exemplo, para quando o valor for zero. E se durante o processo de treinamento, por algum motivo, nossa rede lá, encoder, gerar um desvio padrão com zeros, isso aqui vai dar um erro nessa formulação aqui. Ou seja, essa conta aqui vai dar um erro dela, porque é indefinido o logaritmo de zero, né? Então, para poder evitar alguns erros relacionados a essa operação de log, né, a ideia, então, seria tentar ver como a gente poderia reescrever essa equação sem utilizar o logaritmo, né, utilizando talvez uma outra formulação. E aí, se a gente assumir, então, que essa parte aqui, né, que seria esse logaritmo aqui do desvio padrão quadrado, né, como o desvio padrão quadrado é a variância, então a gente tem que esse cara aqui seria representado pelo log da variância, né? Então vamos supor que esse termo aqui representa justamente o log da variância. E aí, quando a gente calcula a exponencial desse log da variância, é justamente o desvio padrão tradicional. Então, por meio dessas componentes aqui, a gente pode substituir a nossa equação por meio dessas operações. E aí, então, o que a gente tem? Vamos assumir, então, agora que o nosso modelo vai aprender esse log da variância e vai passar para a gente a nossa média, que é o que a gente vai passar aqui. E aí, para poder conseguir gerar de volta, a partir desse log dessa variância, para poder gerar de volta esse sigma ao quadrado, né, que seria a nossa variância, a gente tem que calcular a exponencial desse log var. Então, calculando a exponencial desse log var, a gente obtém isso. Então, agora a nossa função, ela está descrita por meio de exponencial e por meio desses dois parâmetros aqui. Então, nesse sentido, agora a gente não vai ter problema se caso o nosso modelo gerar valores negativos, gerar valor zero, a exponencial não vai ter nenhum problema de cálculo desse tipo de valor. E então a nossa função fica mais flexível, né? Consegue ter mais robustez para qualquer valor que o nosso modelo de aprendizado gerar. Então, dessa maneira, a gente tem a mesma equação, né, só que reescrita aí para poder se adequar a essa limitação das características numéricas da operação log. Bom, uma vez então que nós calculamos esses dois erros, né, a gente pode então estimar a perda total do modelo por meio dessa soma dos dois erros, né? Então aqui é o erro da reconstrução, que pode ser o erro quadrático médio, e aqui o erro da divergência KL com relação às duas distribuições. Aí somando essas duas, nós temos então o erro total. E aí existem variações desses autoencoders variacionais, né, em que a gente coloca pesos para indicar o quanto que a gente quer dar de importância para cada um desses erros. Se, por exemplo, é mais importante eu dar um peso maior para esse erro do que para o erro da reconstrução, então a gente pode definir parâmetros alfa e beta para poder determinar o quanto a gente pode considerar. Em alguns casos também a gente pode até colocar esses parâmetros como algo a ser aprendido pelo modelo, né? Então, geralmente, os modelos que incluem esse parâmetro aqui, a gente chama de beta autoencoder variacional, né? Em que a gente inclui aqui o modelo ter que aprender a ponderar, ó, quanto que eu tenho que ponderar desse erro para quando somar com isso para dar o erro adequado. Bom, então vamos considerar um cenário, né, em que a gente tem uma base de dados, que é dessa aplicação que a gente vai desenvolver, que é uma base de dados de número, que é daquele famoso dataset do MNIST, em que nós temos aqui o reconhecimento de dígitos, né? Nossa imagem é de tamanho 28 por 28, então aqui esse aqui seria o tamanho da nossa imagem. Como as imagens aqui são em escala de cinza, né? A gente então só vai ter uma matriz de uma dimensão, não vai ser uma imagem colorida. E a nossa tarefa aqui, lembrando que a nossa tarefa é não supervisionada, né? Então, se a gente não vai reconhecer esses números, isso aqui é um 7, isso aqui é um 2, isso aqui é um... Essa tarefa não é o que a gente vai fazer aqui, a gente não tem informação do que vai ser aprendido. É uma imagem com um monte de números, e então a gente vai tentar extrair padrão desses números aí, sem saber o que eles são. Então, essa é a característica da tarefa não supervisionada. Como a gente vai trabalhar com um autoencoder aqui, o vai, a nossa ideia então é produzir um espaço latente, ou seja, um vetor latente que reduz essa informação, para que seja a mais compacta e interessante para poder representar esses dados. E aqui tem um exemplo, por exemplo, de um cenário em que eu tenho que transformar essa imagem para esse espaço latente Z de tamanho 3, essa imagem para esse parâmetro 3 e para esse espaço latente aqui com 3 dimensões. E aqui a gente vai ter um conjunto de valores que vai descrever em 3 dimensões essa imagem, um conjunto de valores que vai descrever essa imagem,
E aí a tarefa do decoder é, a partir desse vetor, reconstruir essa imagem, né, ou seja, a partir desse vetor, com esses números, reconstruir de volta aquela imagem ali. Então vamos considerar a seguinte arquitetura de modelo para a gente desenvolver essa aplicação, né. Então, a gente tem que definir então a nossa encoder e decoder, e vamos definir elas como uma rede neural rasa, né, ou seja, uma rede MLP, é totalmente conectada. Então a nossa imagem, ela é de tamanho 28 por 28, a gente vai transformar ela num vetor de 784 valores, né, porque a nossa MLP, ela assume que a entrada nossa deve ser um vetor e não uma matriz. Se fosse uma CNN, a gente então não precisaria fazer isso, né. E aí então era só a gente adaptar isso aqui para considerar uma CNN. Mas para talvez ser um cenário um pouco mais simples, né, vamos considerar a MLP. E aí a nossa MLP, ela tem que produzir 2 resultados, né, aqui no caso da codificação do encoder, né, tem que produzir esse vetor latente mi e esse vetor latente, que é o que a gente está chamando agora de logvar, né, por conta daquela reformulação que a gente fez com relação à função de erro, né, a gente tirou o log da operação de loss, porque isso aí pode dar problema se os valores que aparecerem aqui não for atender as propriedades do logaritmo. Então a gente já assume que essa rede vai estar aprendendo alguma coisa que seria o log da variância, que é o que é esperado para aquela formulação, e aí então a gente não tem esse tipo de problema. E aí com esses 2 parâmetros, né, ou seja, com esses 2 vetores latentes aqui, que representa a média e desvio padrão, a gente então agora vai, aplicar isso, né, numa distribuição gaussiana para poder gerar a nossa amostra, que faz parte dessa distribuição. Ou seja, vamos gerar a partir desses 2 parâmetros a nossa amostra. E aí, a partir dessa amostra, a gente vai ter uma outra MLP, que é o nosso decoder, para gerar de volta essa imagem aqui, com a mesma dimensão. Então, a nossa MLP aqui, no final das contas, ela vai produzir para a gente um vetor de 784 valores, e aí esses 784 valores a gente pode rearranjar ele numa matriz de 28 por 28, seria exatamente a nossa imagem aqui. E aí o que que seria a nossa função de erro, né? Então os parâmetros da nossa função de erro são exatamente esses parâmetros aqui para divergência KL, seria a média, o desvio padrão aqui, e a nossa função de erro de reconstrução é essa imagem reconstruída e a imagem de entrada. Então, quando a gente for fazer o backpropagation, né, o nosso backpropagation vai ter 2 caminhos. Então, se a gente começar pela função de reconstrução, o backpropagation então vai fazer todo esse caminho aqui e vai vir atualizando todos esses parâmetros, né, para poder tentar fazer essa reconstrução, essa imagem reconstruída ficar mais parecida com, a imagem de entrada, né. Então, essa função de erro vai vir propagando desde esse ponto. Já essa função de erro do KL, né, então como ele vai receber como entrada esses pontos aqui, ele vai estar responsável em melhorar toda essa parte aqui até a imagem de entrada para produzir um espaço latente que atende essa restrição KL aqui, ou seja, eu quero que esses parâmetros dessa distribuição fiquem o mais próximo da distribuição normal com média zero e desvio padrão 1. Então como agora aqui a gente tem 2 caminhos, né, que esse backpropagation vai fazer, um que vem de lá e outro que vem a partir desse ponto aqui, a gente então vai ter que nessa exata região aqui da atualização desses parâmetros, o gradiente aqui vai ficar um pouco mais alto, porque o gradiente para esses parâmetros vai ser a combinação desse gradiente calculado aqui para essa backpropagation, somado com o gradiente calculado dessa parte aqui. Então nessa região aqui a gente vai ter um gradiente então um pouco mais alto, né, do que nessa outra parte aqui. Então isso vai fazer que agora a gente melhore tanto o nosso encoder para atender a reconstrução, como também melhorar o nosso encoder para produzir, parâmetros de uma distribuição mais próxima ao que a LOS-KL está exigindo, ou seja, mais próximo da média zero e desvio padrão 1. Então de maneira, detalhada, né, como que vai ser a arquitetura desse nosso modelo? Então para construir esse nosso modelo, então a gente vai utilizando o PyTorch, né, então a gente vai então definir uma camada linear, que vai entrar então com 784 valores e, por exemplo, produzir aí 512 saídas, né, então a gente vai ter 512 neurônios ocultos aí. Então como que vai ser esse processo? A gente vai ter essa imagem de 28 por 28, que dá equivalente a 784 pixels, né, que a gente tem nessa imagem aqui. Então a gente vai transformar isso, vai achatar essa matriz e transformar ela num vetor de 784 valores aí. Então, ou seja, como que a gente pode achatar? Pegar essa linha inteira
e fazer parte desse primeiro pedaço, pegar essa outra linha aqui, ser agora todos esses valores, e assim por diante, por toda a imagem, até a gente ter toda a região da imagem aqui. Então, nesse sentido, a gente vai ter, então, um vetor de 784 valores. E essa entrada vai ser, então, enviada aqui para a nossa MLP do encoder, né? Então, o nosso encoder vai receber 784 valores, e a gente vai ter, nessa primeira camada oculta aqui, 512 neurônios. Essa quantidade de neurônios, essa quantidade de camadas é arbitrária, né? A gente pode mexer nisso aí para atender alguma necessidade ou alguma configuração nossa. Mas vamos assumir que a gente vai ter, então, aqui duas camadas ocultas, né? Uma com 512 neurônios e essa segunda aqui com 256. Então, a primeira camada aqui, né? A primeira camada oculta vai receber 784 valores e vai produzir 512 saídas, né? Que seriam exatamente cada uma desses 512 neurônios vai produzir uma saída. E essas 512 saídas vão virar agora a entrada para a segunda camada. Então, aqui na segunda camada agora, a gente tem, então, entrando 512 parâmetros, 512 valores, e a gente tem aqui agora uma redução de 256 neurônios, né? E aí, então, agora a gente vai compactar essas 512 valores em 256. E a gente vai produzir, então, agora aqui 256 saídas aqui. E aí, uma vez que agora a gente tem essa camada, essa segunda camada oculta produzindo isso, aí vem a camada, que seria a nossa camada de saída, né? Em que a gente vai produzir os resultados. E aí, nisso, a gente vai ter duas camadas lineares, né? Dois conjuntos de neurônios aqui. Então, a gente vai ter essa camada, essa terceira camada aqui, que vai estar responsável em produzir os 3 parâmetros para representar a nossa média. Então, nosso espaço latente Z aqui é de tamanho 3. Se eu quiser um espaço latente maior ou menor, é só alterar exatamente esse número aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou assumindo que nosso espaço latente é de tamanho 3. Né? Então, quando essas 256 valores produzidos aqui nessa segunda camada vão ser enviados para essa outra camada aqui, né? Então, entra 256 e vai sair 3, que são relacionados à média. E aí agora a gente vai também pegar esses mesmos 256 valores e mandar para essa segunda parte aqui da nossa rede, que ainda vamos assim considerar que também está ali na terceira camada, né, que é exatamente essa parte aqui, em que vai receber agora também os mesmos 256 valores e vai produzir 3, só que isso aqui a gente vai chamar de logvar. Então, dessa maneira, a gente tem o nosso mu e logvar representado por esses vetores aqui, ó, um com 3 valores, que é o tamanho Z, e o outro representado com esses 3 valores aqui, que é o logvar. Então, notem que essa saída desse resultado aqui, dessa camada, ela vai tanto para esse conjunto de neurônios aqui, como para esse conjunto de neurônios aqui. Então, essa camada aqui vai receber todas essas saídas, e essa camada também vai receber todas essas saídas para produzir isso, né? Qual que é a ideia disso aqui, ó? Existem 256 valores aqui. Eu quero que essa rede aprenda a olhar para esses 256 valores que são mais relevantes, 3 mais relevantes, para que eu produza essa média. E olhar agora para esses 256 e trazer informações, ou ponderar as informações aqui mais relevantes para produzir o nosso logvar aqui, né? Para produzir o nosso, que representaria nosso desvio padrão aqui. Então, essa é a ideia da camada encoder, é produzir esses conjuntos de informações aí. Então, aqui é propagado para cá, esse cara aqui manda para cá, e esse cara aqui manda para cá. Então, essa seria a sequência de passos aí para essa propagação. E de maneira análoga, né, o nosso decoder, então, ele vai ter que fazer o processo inverso, né? Ou seja, agora que a gente tem esse vetor latente de tamanho 3, né, então, esse decoder aqui vai receber como entrada agora esse valor, esse vetor com 3 valores, e vai, então, passar para a primeira camada, que tem 256 neurônios, né? Então, essa camada agora vai produzir para a gente 256 valores. Esses 256 valores, né, vão ser propagados para a próxima camada aqui, em que agora eu vou ter 512 neurônios. Então, ou seja, eu vou produzir agora 512 valores aqui. E esses 512 valores vão ser propagados para a camada de saída, em que vai gerar para a gente 784 valores, né, que são os valores que representam o nosso vetor de entrada. Uma vez que a gente tem esse vetor de entrada, a gente pode reorganizar ele, ou fazer um reshape, para transformar ele numa matriz de 28 por 28, e a gente tem
a nossa imagem. Então, ou seja, a partir desse decoder, desse vetor latente, a gente vai conseguir produzir agora um resultado que tem exatamente a dimensão 28 por 28, né, seguindo esse fluxo aqui. Então, aqui revisitando a nossa arquitetura, né, em que a gente tem como entrada, então, uma imagem de tamanho 28 por 28, a gente, então, tem que converter essa matriz de 28 por 28 por um vetor de 784 valores, e esse vetor de 784 valores vai ser entrada para o nosso encoder. E uma vez, então, que o nosso encoder recebeu esses 784 valores, ele vai produzir para a gente 2 vetores aqui no espaço latente Z, né, que seria no espaço latente, né, um vetor aqui representando a média e outro log da variância, né. E uma vez que a gente tem esses 2 vetores, no caso aqui de tamanho 3, a gente vai conseguir gerar o nosso vetor latente, que representa essa distribuição, por meio dessa formulação, né. E aí como que a gente faz esse processo? A gente então vai pegar essa média, que é representada por esse vetor aqui, e vai somar com o desvio padrão. Mas notem que esse vetor latente aqui não é o desvio padrão, é o log da variância, né. Então, para transformar o que a gente está chamando aqui de log da variância em desvio padrão, a gente tem que aplicar essa continha aqui, que é pegar o log da variância, multiplicar por 0,5 e tirar a exponencial disso, vai produzir para a gente aí o nosso desvio padrão. E então, a partir desse log da variância, aplicando nessa fórmula, a gente produz o nosso vetor de tamanho Z, de tamanho 3, né, que representa o desvio padrão. A gente então consegue fazer essa soma da média com esse desvio padrão. Só que esse desvio padrão aqui é somado por um número aleatório para dar essa ideia que a gente está escolhendo, né, ou mostrando um número ou um valor dentro dessa distribuição. E aí uma maneira de gerar esse número aleatório é considerar que ele vem de uma distribuição, né, com média zero e, por exemplo, esse parâmetro aqui pode ajustar, né, mas vamos considerar aqui 0,5. Então a gente vai assumir que a gente tem uma distribuição aqui com média zero e variância 0,5, a gente vai escolher um número qualquer dentro dessa distribuição. Esse número vai ser o nosso epsilon, né, que vai ser esse número pequenininho que a gente vai multiplicar aqui só para fazer esse número ficar um pouquinho diferente do que seria se a gente só somasse esses dois caras aqui. Então, para esses números não parecerem todas as vezes iguais, toda vez que a gente obtém uma média e uma variância, a gente aplica esse epsilon aqui para poder gerar um pouquinho diferente, né. E esse valor diferente vem daqui. E aí, então, a gente consegue obter esse vetor Z. E aí, com esse vetor Z, a gente, então, pode reconstruir a nossa imagem, né. E a nossa função de erro vai ser o quê? Vai ser, então, agora pegar essa imagem reconstruída e a imagem de entrada e calcular a diferença quadrática entre esses dois resultados. Eu quero que essas duas imagens produzam o número mais parecido possível. Então, esse é o objetivo dessa função de erro. Essa segunda função de erro vai considerar que essa informação e esse parâmetro aqui, esses dois parâmetros da distribuição, eles têm que se aproximar de uma distribuição com média zero e desvio padrão 1. Então, essa segunda função de erro vai estar responsável por isso. E aí, somando todos esses erros, a gente tem o nosso erro geral, certo? Então, isso aqui nós vamos produzir. Aí eu criei para vocês aqui um link, coloquei esse link aqui desse Google Colab, em que a gente tem a estruturação desse modelo, e a gente vai ver então o processo de treinamento e análise desses resultados aí. Então aqui nesse Colab, né, nesse Google Colab, eu trouxe para vocês a implementação desse autoencoder variacional para essa tarefa, né. Então, quais são os passos que nós temos que executar aqui? Carregar esse dataset, né, que ele já está separado para a gente em treino e teste, criar então essa rede neural com essa configuração que a gente definiu como está lá no slide. Então a gente vai treinar essa rede neural para um conjunto, de dados de treino, né, e observar o erro desse treinamento, e depois a gente vai visualizar as imagens produzidas e o espaço latente. Então nesse passo aqui agora a gente vai carregar esses dados, então aqui para a gente poder da mesma maneira que a gente fez no outro módulo, né, então a gente vai conectar aqui ao ambiente e vai executar essas células, né. Então nesse passo aqui o que a gente vai fazer então, é criar ou carregar esse conjunto de dados. Para isso, então, a gente vai utilizar a biblioteca Torque Vision, né, do Torque, do PyTorque, para poder, então, carregar esse dataset. E para isso tem uma função chamada dataset, que tem um conjunto de datasets disponíveis lá, e o que a gente quer é o MNIST.
E aí, então, a gente vai carregar ele da raiz, onde está salvo lá no servidor da Torque Vision, e aqui a gente vai ter essa flag que está definindo se a gente quer esses dados de treino ou de teste. Então, no caso aqui, eu vou criar essa variável train dataset, indicando que eu quero pegar os dados de treino do MNIST. E aqui a gente tem, então, as transformações que eu gostaria de aplicar, né? E essas transformações envolvem, basicamente, converter esses dados que estão no formato NumPy para o formato tensor, né? Então esse seria o passo de transformação que a gente tem, só tem esse passo aí. E de maneira análoga a gente tem para obter o nosso dataset de teste. E aí o nosso train aqui, essa flag, ela fica falsa, indicando que agora eu quero extrair o conjunto de teste. Então, tendo agora os dados de treino e de teste, a gente precisa então definir qual que é o tamanho dos lotes de dados que a gente vai trabalhar. Então, da mesma maneira que a gente fez lá em redes neurais com MLP, lá com a CNN, né? Então todos esses processos que a gente precisava definir o tamanho do lote, é o que a gente vai fazer aqui. Então, se a gente assumir que o nosso lote tem tamanho 128, então cada lote de dados vão ter 128 imagens, né? No caso aqui elas vão estar vetorizadas, né? Vai ser um vetor de 784, mas a gente vai ter então cada lote de tamanho 128. E aí então a gente tem o lote de treino e o lote de teste aqui prontos, né? E aí então, uma vez feito isso, a gente carregou e salvou, puxou da internet, né, fez o download dessas imagens de treino e de teste e construiu aqui os nossos data loaders. Agora a gente vem para a próxima etapa, que é criar essa rede neural, né, ou seja, criar o nosso VAI, né. E aí, então a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez para CNN, para MLP, então a gente vai criar uma classe que estende a classe module do Torque, né, do PyTorque, e aí, então a gente vai definir aqui o que seria a estrutura do nosso encoder e o que seria a estrutura do nosso decoder, né. Então, a gente tem aqui a nossa primeira camada oculta, que vai receber essa quantidade de dados e tem essa quantidade de neurônios aqui. Então, no nosso caso, esse parâmetro xdim, a gente vai assumir que seria lá o nosso 784, que é o tamanho da imagem de entrada, que é um vetor de 784, e aqui o número de neurônios que a gente vai ter nessa camada linear. Então, nessa primeira camada linear, a gente quer ter 512 neurônios, né? Aí, a segunda camada linear, é aquela que vai ser um pouquinho mais reduzida, vai entrar agora a saída da anterior, então por isso que a gente tem os mesmos parâmetros aqui. E agora aqui a gente vai produzir, por exemplo, 256 neurônios. Então a gente vai ter 256 saídas aqui nessa segunda camada. E aí a gente tem agora as camadas relacionadas à média e o log da variância, né? Então no caso aqui ela vai receber como entrada a saída da camada anterior, que são esses 256 valores, e vai produzir para a gente aí de acordo com a dimensão que a gente informar, seja uma dimensão 3, 7, 20, qualquer for o número de dimensões que a gente colocar aqui. E aí então a gente vai ter esse resultado, né, saindo aqui dessa camada que representa a média, e a mesma coisa aqui para essa que representa o log da variância. E aí a gente tem a segunda parte que tem o decoder, né, em que a gente tem então a nossa linear, que vai receber esse vetor latente como entrada, de tamanho 3, e vai produzir para a gente aí uma resposta assumindo que vamos ter esse conjunto de neurônios aqui. Então a ideia do encoder e decoder o encoder é ir diminuindo e o decoder é ir aumentando, né? Então aqui no caso a gente tem 256 valores, ou seja, pegar 3 e transformar em 256, e pegar esses 256, transformar em 512, e depois pegar esses 512 e transformar em 784. Então notem que essa dimensão de entrada é exatamente igual à dimensão de saída aqui, certo? Então o decoder é como se fosse realmente um espelho do encoder, né? Então geralmente a gente se constrói ele dessa maneira. Embora você pode ter encoders e decoders um pouco diferentes, né, o ideal é que as duas partes aqui sejam mais equilibradas e o mais similares possíveis, né? Porque se a gente tem um encoder muito robusto e um decoder muito simples, né, o nosso processo de treinamento pode produzir resultados inconsistentes, porque a gente tem um decoder que representa muito bem as características no espaço latente, e esse decoder aqui ainda não consegue, através desse espaço latente, reconstruir muito bem a imagem, ou reconstruir muito bem o dado de entrada. Então, para evitar essas
discrepâncias entre decoder e encoder, né, é utilizado essa construção que se fosse parecida com um espelho, né, ou seja, uma construção simétrica do encoder. Bom, aí a gente tem aqui também a nossa função, né, de propagação desses dados no encoder, em que a gente então recebe o nosso dado, o nosso vetor de entrada, o nosso lote de dados aqui, ele vai ser propagado para a primeira camada, e aqui a gente está utilizando, por exemplo, a função de ativação ReLU, né, então poderia utilizar qualquer outra função de ativação, mas aqui eu estou utilizando a ReLU. Então, esse resultado H, que seria o resultado da primeira camada oculta, né, a gente vai propagar agora para a segunda camada oculta, e que a gente também vai aplicar a função ReLU e vai produzir para a gente o resultado aqui, que seriam os 256 valores, que descreve cada um dos dados. E então a gente vai passar separadamente para cada um, né? Então aqui para a nossa camada que representa a média, a gente passa esse H, e para a nossa camada que representa aqui o log da variância, a gente também vai passar esse H. Então esse encoder aqui vai retornar para a gente dois vetores, esse vetor que representa a média e esse vetor que representa o log da variância. E aqui na amostragem latente, é exatamente aquele processo de como reconstruir o Z, ou seja, como que a gente vai produzir o vetor latente. Então, o parâmetro de entrada nosso são exatamente esses dois resultados aqui. A gente vai passar uma média e o log da variância, que seriam esses dois vetores aqui, e a partir deles, então, a gente vai produzir o Z. Então, o que a gente tem? É a média que está entrando aqui, uma diferença só que a gente vai precisar transformar esse log da variância em desvio padrão, né? E esse processo é basicamente pegar esse log da variância, multiplicar por 0,5, tirar a exponencial disso, a gente tem esse desvio padrão, e esse epsilon aqui é aquele que a gente vai mostrar de dentro de uma distribuição normal, com média zero, e desvio padrão que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, o nosso parâmetro aqui poderia ser o valor 0,5, né, igual a gente definiu. E aí, então, a gente vai extrair, né, dessa variação, no caso aqui, né, esse desvio padrão veio daqui, né? E aí a gente, então, vai produzir um valor, né, que representa, dentro dessa configuração, dessa distribuição gaussiana, né, que tenha exatamente a média zero e esse desvio padrão, 0,5, para produzir, então, para a gente um númerozinho pequeno, né? Um número pequeno que a gente vai, então, somar a média com esse epsilon para produzir esse vetor latente Z, e aí, então, a gente tem o nosso vetor latente Z. Aí a gente tem a nossa função que define o processo do decoder, né? Então, o decoder vai receber esse vetor latente que a gente acabou de produzir, vai propagar para essa camada oculta, né? Que seria aquela camada 4, que vai começar, então, agora a aumentar o tamanho dos dados. Então, ela vai entrar 3 e vai produzir para a gente aí 256. Então, esse H aqui vai ter um tamanho de 256. E aí vem a próxima camada oculta, que vai propagar esse vetor H, e vai produzir para a gente aqui 512, né? E aí vem a última camada oculta, que vai receber, então, esse 512 e produzir para a gente 784. E aqui, por exemplo, por conta da função de erro, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a função de ativação sigmoide nessa saída aqui. Mas poderia ser uma outra função de ativação. Mas por conta do erro quadrático médio, a gente pode ficar com essa função sigmoide, que vai fazer, então, que esses resultados fiquem entre menos 1 e 1. E a nossa propagação vai ser basicamente o que, então? Né, a nossa função forward, que é pegar esse dado de entrada, que é uma matriz, converter ele para fazer o achatamento, né, para ele virar, então, um vetor de 784 valores. Então, uma vez que esse dado de entrada virou um vetor de 784 valores, a gente vai mandar para o nosso encoder, que vai fazer todo esse processo aqui. E vai produzir para a gente esses dois valores, né, esses dois vetores aqui. E aí, então, a partir desses dois valores, a gente vai fazer uma amostragem para gerar o nosso vetor latente. E com esse vetor latente, então, a gente propaga para o decoder, né? E aí, então, a gente vai ter a nossa imagem, né, o nosso vetor reconstruído aqui, e esses dois parâmetros aqui, se a gente tiver interesse em obter e analisar esses dados aqui, né? Então, uma vez que a gente definiu como funciona o nosso vai, né, com essa configuração, então, uma vez que a gente passa como entrada, né, para esse objeto myVai aqui, esses valores, a gente vai produzir exatamente essa arquitetura do autoencoder, como a gente definiu lá no slide. E então aqui a gente está jogando para... Aqui, dependendo de qual
aqui no caso está usando a GPU, né? No caso, se você estiver usando a GPU, ele estiver disponível, ele vai jogar todo esse modelo para dentro da memória da GPU. E a gente tem que fazer isso tudo também com os dados, né? Para poder talvez acelerar. Então, se a gente for imprimir e executar essa célula, ela vai mostrar para a gente toda a configuração da nossa arquitetura. Tem outra maneira mais elegante de fazer isso, né? Mas que a gente poderia organizar esse cara aqui como uma sequência, né? Em que a gente cria um objeto do tipo NN sequential e passa todos esses passos, só que a gente precisa incluir também as funções de ativação aqui no meio, para indicar que ele tem que passar por essa camada, depois por uma função de ativação ReLU, depois essa camada, e aí então a gente teria um decoder mais simplificado, né? Eu fazer dessa forma mesmo, né? Então tem várias maneiras de você implementar esse processo aí. Tem gente que também implementa uma outra classe para representar o encoder, né? Essa parte do encoder seria uma outra classe do tipo NNModule, e então essa classe que vai chamar esse cara aqui, vai criar um objeto e vai chamar o encoder e outro decoder. Então existem várias maneiras de implementar isso. E então agora a gente vem para a etapa do treinamento, né? Então aqui, só para poder ter uma ideia do funcionamento dessa arquitetura, se está tudo correto com relação ao formato de entrada e saída de cada camada, então se a gente assumir e gerar aleatoriamente aqui um vetor de 784 valores, né, e jogar também para dentro da GPU, né, como a gente está fazendo aqui, e a gente for analisar o formato dos dados de entrada, né, para ver se está tudo correto. Então, a nossa imagem de entrada, que eu coloquei um print aqui, está mostrando para a gente que é uma imagem de uma linha e 784 valores, que é exatamente o formato esperado que a gente espera, lá naquela camada, primeira camada oculta do encoder, né? E aí, então, quando a gente propaga esses dados pela primeira camada, a gente vai produzir essa saída. E aí, se a gente for imprimir o formato dessa saída, a gente vai ver que o formato dessa saída agora é um vetor de 512 valores, que é exatamente isso que a gente deveria fazer mesmo. Porque a gente tem 512 neurônios, a gente vai produzir, então, 512 valores. Se a gente pegar agora essa saída e propagar para a camada oculta, né, e a gente analisa para a segunda camada oculta, a gente analisar esse resultado, agora a gente vai ter um vetor de 256 valores. Certo? E aí, propagando esses 256 valores para a nossa camada que representa a média, e imprimir essa média aqui dessa camada oculta, a gente vai ter 3, que é o tamanho do nosso vetor latente, e que também a gente vai ter 3 valores. Então, ou seja, está todo o formato certinho aí, pelo menos da parte do encoder, né? Então, se você quiser agora testar e continuar propagando esses dados aqui, é só fazer essa propagação para o FC4, FC3, FC4, FC5, FC6, para poder ver os formatos de saída de cada um dessa parte do decoder, né? Mas aqui só para ilustrar os formatos de saídas do encoder. A próxima etapa aqui, então, a gente vai definir a nossa função de otimização. Então, a gente pode trabalhar com gradiente descendente, com Adam, né, com Adam W. Aqui, então, escolhi, por exemplo, o Adam. Então, aqui a gente vai passar todos os parâmetros do nosso modelo. E aqui a gente está definindo qual que vai ser a nossa taxa de aprendizado, né? Então, essa taxa de aprendizado vocês podem mudar aqui também, mas está em 0,01. E como que vai ser o cálculo da nossa função de erro, né? Então, para a nossa função de erro, a gente precisa da imagem reconstruída, a imagem de entrada, essa média da nossa distribuição e o log da variância dessa nossa distribuição. Por quê? Essas duas primeiras partes aqui vão ser utilizadas para a função do erro quadrático médio, mas você pode também utilizar a entropia cruzada binária, né, assumindo aí que é duas classes. Aqui, então, a gente está calculando, utilizando o erro quadrático médio. Então, o que eu estou passando? A imagem reconstruída, a imagem original transformada em vetor, e aí eu quero que você me traga a soma de todos esses erros de cada pontinho, né? Então, a gente vai pegar cada pixel da imagem, desses dois vetores, calcular a diferença, soma, elevar ao quadrado, e soma tudo isso, né? A gente vai ter um erro, então, que é a soma de todos esses valores aí. E aí a gente tem a segunda parte, que é a divergência KL, né? Então aí, o que a gente vai fazer aqui é pegar esses parâmetros do nosso modelo, que é essa média e o log da variância, e aplicar exatamente naquela fórmula, né? Que era 1 mais o log var, menos a média elevado ao quadrado, menos o exponencial dessa variância, né? E aí soma tudo isso e multiplica por menos meio. Então, se a gente for olhar lá no slide, é exatamente essa formulação aqui. E é isso que a gente está definindo.
E a nossa função de erro, então, vai ser a soma dessas duas partes. Então, definindo aqui a nossa função de erro, então a gente pode agora produzir o nosso loop de treinamento, que é, uma vez que a gente define uma quantidade de épocas, a gente vai passar por todos os lotes de treinamento, vai pegar os dados desse lote de treinamento, né, vai zerar os gradientes desse modelo, vai passar para o nosso vai, né, esses dados que ele vai retornar para a gente o dado reconstruído, a média, o log da variância. E aí, então, com esses parâmetros, a gente vai passar tudo isso para a nossa função de erro, produzir o nosso erro. E aí, então, a gente calcula os gradientes de cada parâmetro nosso, desse modelo. E aí, então, a gente armazena esse valor de erro, né, para poder registrar o histórico desse erro ao longo do treinamento. E nessa etapa aqui, então, agora a gente faz a atualização com base nesses gradientes dos parâmetros do nosso modelo. E aí, a cada 32 valores, né, cada 32 iterações, a gente vai imprimir os valores desse resultado de treinamento, né, o número da época, o tamanho dos dados, qual foi o erro, qual que foi a taxa de acerto, né, no caso aqui a gente só está mostrando o erro, né. Então aqui a gente vai só imprimir o valor do erro. E aqui a gente tem uma função que faz a tarefa do teste, né, então aqui no caso do teste, a gente vai mudar o nosso modelo para o formato de avaliação, e então nesse loop aqui, né, então a gente vai colocar aqui para dizer o seguinte, ó, não vai mais computar ou registrar essas operações para o cálculo de gradiente, e aí dentro desse loop a gente vai carregar o dataset de teste, passar para o nosso modelo e vai então calcular as funções de erros, né, com base então nesses dados, e aí então a gente vai ver como que foi o erro no nosso conjunto de teste, né, que é basicamente a imagem reconstruída, o dado de entrada e esses desvios padrões aqui. E então a gente consegue monitorar isso. E esse for aqui é justamente então para executar as chamadas do treino e do teste, né. Então aqui no caso 12 épocas, né, a gente então, por 12 repetições, né, a gente então vai ficar fazendo esse processo de treinamento aí. E aí a gente vai conseguir visualizar então todo esse, eh todos esses resultados ao longo do treinamento, né. Então a gente começou com um erro bem alto, esse aqui é o erro total, né, que seria o erro da reconstrução e do erro da divergência. Começou lá em 181 e foi caindo, né, até terminar isso aqui para cada parte dos lotes do nosso conjunto de treinamento. Então ele terminou a primeira época com um erro de 38, né, e aí então quando foi lá para o conjunto de teste, esse modelo aí, ele foi produzindo esses resultados para cada lote de teste, né. E aí, então, a gente vai fazendo esse loop, né, e vai monitorando esses erros aí, e observando se esse erro está caindo, né, está melhorando o resultado aí. Uma vez que a gente treinou esse modelo, identificou que, ó, esse modelo foi reduzindo cada vez mais os resultados, né, então a gente terminou aqui, por exemplo, com um erro, em torno de 36, né, começou lá então com um erro de 181 e foi caindo rapidamente, mas aí ele ficou estabilizado aí em torno desse 36, né. Então por mais que a gente tinha essa quantidade de épocas, o erro não variou muito, ficou nesses valores aí, né. Então aqui a gente chegou no erro de 36, né. E aí então uma parte interessante é agora a gente visualizar esse espaço latente, né, e visualizar essas imagens aí. Então aqui essa célula do Colab está justamente responsável para isso. Então aqui a gente vai pegar um conjunto de 15 imagens para visualizar de uma vez. Essas imagens têm tamanho de 28 por 28. E aí então eu vou utilizar a biblioteca Matplotlib para poder criar aí um conjunto de imagens e a gente visualizar esse conjunto de imagens de uma vez só. E esse conjunto de imagens, eles estão organizados num grid, em que eu vou ter duas linhas, né, e aí a gente vai ter todas essas 15 imagens organizadas nessas duas linhas. Então vou ter uma primeira linha com 15 imagens e uma segunda linha com mais 15 imagens, né. Então é isso que a gente está criando aqui, esse grid de imagens. Então uma vez que a gente definiu as características dessa malha, né, desse grid de imagens, né, a gente então pode pegar um conjunto de dados, no caso aqui eu vou pegar os conjuntos de dados do teste, o nosso lote de teste, e aí eu vou pegar então para o primeiro lote de teste, as imagens e os rótulos. E então se a gente for imprimir os rótulos dessas 15 imagens, das primeiras 15 imagens, esse aqui seriam os rótulos que nós temos, né. Então, a primeira imagem é a 7, a segunda imagem é a 2 e a 15ª imagem é o rótulo 1. E então a gente vai ter que
colocar essas imagens todas para a GPU, né, do mesma maneira que está o nosso modelo, e a gente vai então pegar esse modelo que já foi treinado, já está melhor, vai passar esses dados para ele e obter então, ele traz para a gente aqueles outros parâmetros, a média e o log-var, só que a gente não vai utilizar isso, só quer olhar a imagem reconstruída, né. E aí, então, uma vez que a gente tem essa imagem reconstruída, a gente então consegue tanto mostrar a imagem original quanto a reconstruída. E aí a gente pode visualizar por meio desse for, né, que vai desenhando para a gente e plotando cada uma dessas imagens na malha, e a gente pode visualizar que aqui na primeira linha tem todas as imagens originais. E aqui na segunda linha, essas imagens que foram reconstruídas, né. Então o que que a gente pode observar aqui, ó, que essa imagem que representa o 7, eu tentei compactar a informação dela num vetor latente de tamanho 3, ou seja, 3 características, e o nosso decoder pegou essas 3 características e tentou reconstruir essa imagem. Então o que ele conseguiu de melhor até agora é reconstruir esse número 7 mais parecido com isso, né. O 2, ele gerou isso, o 1, ele gerou isso, o 0, ele gerou isso, o 4, ele gerou isso aqui, mas podem perceber que talvez o 4 ele pode estar talvez confundindo com o 9, né, que o 9 também tem essa voltinha aqui, então por isso que talvez ele está um pouquinho escuro aqui, mas ele estava tipo como se fosse o seguinte, ó, o modelo está tentando aprender o 4, mas ele se confundiu no começo com o 9, agora ele está tentando esquecer o 9, então está até mais fraquinho aqui, e está mais reforçado aqui, então ele está tentando se especializar para o 4, certo? E aí se a gente for olhar o 9 aqui, né, o 9 então tem um formatinho aqui de 4, talvez bem fraquinho, mas aqui ele reforçou, está um pouquinho mais escuro, porque ele reforçou isso aqui, então, ou seja, agora esse número não, esse vetor latente não representa mais o 9 e o 4, né, agora esse cara aqui está mais próximo do 9. E assim por diante a gente consegue perceber, né, o que talvez esse modelo está gerando. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse resultado para o número 6, né, em que ele está aqui, se a gente for olhar, esse 6 ainda, esse modelo reconstruído não está muito bem para o 6, né, a gente pode ver que talvez ele está meio confuso entre o 0, que parece ser essa volta completa aqui, e o 6, que é essa bordinha aqui, certo? Então, ou seja, ele ainda está um pouquinho confuso com relação entre o 0 e o 6. E aqui o 9, né, a gente consegue perceber uma certa semelhança com o 4 também, é por conta de estar mais forte aqui, e ter um pouquinho só de volta aqui. Então, esse modelo, então a gente pode observar aqui, por mais que ele está com esse erro, né, o ideal é que esse erro aqui ficasse mais próximo de 0, né, então está em 36. Então, ainda assim, a gente poderia melhorar esse modelo para, provavelmente, melhorar esses casos, né. Então, o 1, ele já entendeu basicamente bem, né, o 2, ele parece que está indo bem, o 7 parece que está interessante, agora o 4, o 6 e o 0, né, e o 9 são talvez os números aí em que ele está mais misturado, né. Olha o 5 aqui, o 5 ficou muito ruim. Para o 5 aqui ele está mais parecido com o 4, né. Então isso aqui é uma outra imagem que ele está bem complexa de entender, né. Então isso vai exigir que esse modelo treine mais. E aí você pode ajustar o número de épocas, os parâmetros do otimizador, né, a taxa de aprendizado, para tentar fazer isso melhorar um pouco mais. E aí se a gente agora for olhar o espaço latente, né, então uma vez que a gente tem esses dados, agora a gente não quer mais olhar para os dados reconstruídos, a gente vai extrair as médias e os desvios padrões, né. E aí então a gente chama aquela nossa função latente para, a partir dessa média e desse log da variância, gerar para a gente esses vetores latentes V. E aí então agora a gente vai plotar esses vetores latentes, né. E aí para isso então a gente vai colorir, cada rótulo vai ter uma cor, o 0 vai ter uma cor, o 7 vai ter uma cor, a gente vai chamar essa função aqui do plot express para poder plotar para a gente um gráfico do tipo de pontos tridimensional, porque a gente tem um x, um y e um z para cada um desses valores, e os rótulos aí vão ser de acordo com as cores. E a gente vai conseguir então visualizar esses pontos aí. E esse annotation aqui é só para a gente poder desenhar uma setinha, né, com o rótulo de cada ponto, no caso aqui, só das 15 imagens. Então aqui a gente vai plotar todo o dataset, todo o lote de aquele lote de teste, só que agora aquelas primeiras 15 imagens eu vou colocar setinhas para a gente saber o rótulo de cada uma. E aí quando a gente for visualizar esse espaço latente tridimensional, a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, cada cor representa um rótulo, então esse roxo está relacionado à cor 0, ou seja, o número 0. Aqui a gente tem o verde relacionado ao número 1. Então a gente tem uma imagem nossa
daquele conjunto lá, que é exatamente uma dessa aqui, ó, né. Então essa imagem aqui, ele gerou um espaço latente bem aqui. Então notem que esse espaço latente, parece aqui que para o 1, ele está muito bem organizado, né, está mais distante aí de todas essas outras cores aqui, com exceção talvez desse 7 aqui, né. Então aqui a gente tem um caso em que talvez pode ter algumas imagens que o 1 seja representado dessa maneira e não somente dessa, em que se assemelha com 7, né. Então esse aqui poderia ser exatamente um caso em que esse 7 é parecido com esse 1 aqui. Mas no modo de geral, a gente pode ver aqui que tem uma boa separação de todo mundo que é 1 do resto das outras classes, né. Então aqui também no zero, tem alguns zeros aqui que são bem diferentes de todo mundo. Então se a gente for olhar aqui, ó, essa região toda que parece ser de todo mundo que é zero, mas existem algumas imagens aqui no meio, ó, que estão bem misturadas, né. Então se a gente for entrar um pouquinho mais aqui dentro desse espaço, a gente pode olhar talvez aqui esses 2 pontinhos, né, um caso que esse 9 é parecido com 4, ó. Então, se a gente treinar um pouquinho melhor o nosso modelo, talvez ele vai gerar um espaço latente, em que ele vai colocar esses 2 pontos aqui um pouquinho mais distante. Então, por meio desse espaço latente aqui, a gente pode ter uma noção de como que estão os nossos dados, né, de como que foi organizado os nossos dados no espaço e talvez trazer para a gente aí uma certa noção de explicação do que ele está entendendo, né. Então, aqui a gente consegue entender que a classe 1 foi bem simples, né, embora a gente não tenha um problema supervisionado, mas esse modelo aqui separou muito bem as informações de um, embora tenha algumas aqui. O zero está muito bem separadinho aqui. Agora aqui a gente tem um pouquinho de confusão entre o 3, que é o rosa, e o 2, né. Então essas 2 classes aqui estão um pouquinho misturadas nessa região, certo? Então notem que essa regularização trouxe para a gente aqui, ó, o nosso espaço latente para dentro desse intervalo. Então, ou seja, se a gente não utilizasse aquela divergência, esse espaço latente aqui poderia ser muito grande, ou seja, esse espaço todo aqui poderia gerar intervalos muito maiores e está todo mundo muito espalhado em várias regiões. Então a gente poderia ter um conjunto de valores aqui espalhado lá para a posição 10, outro aqui para a posição 1000, e aí quando a gente coloca essa divergência, tentando trazer todo mundo para uma região aqui entre 0, -1 e 1, né, que seria o desvio padrão 0 e média 1, então a gente está trazendo então todo esse espaço latente para cá. Só que a gente quer que dentro desse espaço, ele também se organize melhor, né, se separe um pouquinho mais. Mas ainda assim o modelo foi tentando fazer essa separação, né, da mesma maneira que ele conseguiu aqui organizar muito bem o 1, deixar separadinho. Então dessa maneira a gente consegue então ter uma noção de entender melhor esse espaço latente para tentar imaginar como esses dados estão organizados no espaço, né. E aí então a gente pode ter esse tipo de interpretação aí. Então, o que seria uma tarefinha para vocês, né? Aqui esse modelo foi treinado e ele está mediano, vamos assim dizer, né, porque esse modelo foi treinado, então tem um resultado mediano. Então aqui a gente pode vocês podem treinar esse modelo aqui para tentar melhorar, reduzir mais ainda essa função de erro, né, e tentar verificar aqui se para esses casos aqui a gente conseguiu uma melhora, né, principalmente aqui o 5 e o 4, né, que tem essa confusão, o 9 com 4 também, o 6, né, que teve essa confusão aqui com 0, tentar ver se melhora isso aí e possivelmente verificar se esse espaço latente agora ficou um pouquinho mais separado para algumas dessas classes, ou se ainda tem confusões aqui no meio, certo? Então pratiquem aí, exercitem, brinquem bastante com esse modelo, e aí a gente pode verificar qual que foi o melhor modelo que vocês conseguiram produzir. Então nesse Colab nós vimos então como fazer a construção dessa arquitetura, desse modelo e fazer esse processamento, né, para treinar esse modelo para poder gerar um espaço latente. A gente analisou esse espaço latente, a gente viu as imagens reconstruídas, né, então vocês podem melhorar esse modelo aí, retreinar ele mais. E aqui nós temos então as referências desse material, né, então o livro lá de Deep Learning Book, no capítulo 58 e 59 fala ainda dos autoencoders. A gente então tem esse livro aqui também que traz um pouco sobre essa descrição do VAI, né, no capítulo 21, em que vocês podem então estar utilizando esse material para se basear desses conceitos e entender esse processo todo. Então tenham todos aí bons estudos e até a próxima aula.